Olá! Nos currículos da área de educação, é cada dia mais frequente a presença de disciplinas voltadas para uma visão biológica do ser, do educando e da relação ensino-aprendizagem. Nas grades curriculares atuais, encontramos disciplinas como neurofisiologia da aprendizagem, neurodidática, neuropedagogia, neurociências aplicada à educação e biologia da educação. O objetivo principal da disciplina de neurofisiologia é o de fornecer um suporte biológico e fisiológico para o entendimento do organismo na sua totalidade. Isso se faz importante pela negação que educadores e cursos de formação de educadores apresentavam historicamente dos aspectos biológicos inerentes à aprendizagem. Hoje, graças ao advento da genética, das neurociências e do impacto que a biologia tem tido na mídia de massa, principalmente internet, TV e magazines, o paradigma inato, aprendido, a oposição entre o natural e o cultural, perderam muito do sentido ideológico antes presente. Na disciplina de neurofisiologia, o aluno vai estudar de forma mais aprofundada a relação entre o inato e o aprendido, e a natureza biológica da aprendizagem, as habilidades básicas do sistema nervoso e suas transformações devido às experiências, a relação que o organismo mantém com o ambiente. Vamos discutir também as relações entre diferentes áreas anatômicas do sistema nervoso central e como elas são estruturadas e alteradas graças às interações do organismo. Por último, nossos estudos estarão voltados para a aprendizagem ao longo do desenvolvimento e suas diferentes etapas, bem como o desenvolvimento da linguagem. Como a memória é estruturada e seus diferentes tipos, bem como aspectos nutricionais relacionados ao cérebro e à aprendizagem. Convido você a embarcar nessa nave da biologia e que possamos fazer uma agradável e instigante viagem no mundo dos organismos vivos e suas interações com o universo de informação que nos cerca. Neste primeiro capítulo, vamos abordar essencialmente o conceito de homeostasia. Homeostasia é a tendência de os estados fisiológicos manterem-se em equilíbrio. Historicamente, o conceito de homeostasia ele foi muito mal interpretado, principalmente por Descartes, filósofo seiscentista, que determinou um modelo hidráulico de homeostasia, mais ou menos como funcionam os vasos sanitários atualmente, né? Ou seja, quando o tanquinho está totalmente vazio, a gente vai lá e procura comida. Quando esse tanquinho está cheio, a gente para de encher o tanquinho. É claro que esse modelo não explica as relações do organismo com o meio ambiente. Um modelo mais recente, surgido na década de 20 do século 20, foi o conceito de homeostasia enquanto uma tendência de os estados fisiológicos manterem-se em equilíbrio. E esse conceito ele implica o seguinte: você teria um limiar superior, que nós podemos pensar como a temperatura corpórea, 41 graus Celsius é o máximo que um corpo humano toleraria, e uma temperatura mínima de 34 graus Celsius, que é o mínimo que a temperatura humana toleraria, e um ótimo de 36,5 graus Celsius. Pense que a homeostasia é uma oscilação próxima a esse ótimo, porque nós não mantemos o nosso corpo sempre em 36,5 graus Celsius, mas em 37, em 36. Então o corpo fica o tempo todo regulando seus processos para se manter próximo a esse ótimo. Um exemplo fisiológico disso é a ativação hipotalâmica, principalmente das glândulas sudoríparas, quando o nosso calor está superior a 37 graus Celsius. Então a gente começa a exudar a água via glândulas sudoríparas e junto com isso elimina o calor. Um outro exemplo interessante é quando a temperatura está abaixo de 36 ou 35,5 graus Celsius. O nosso corpo começa a tremer para aumentar a produção de calor metabólico e, consequentemente, aumentar a temperatura do corpo. Um segundo conceito importantíssimo desse primeiro capítulo é o conceito de genes. Genes são, essencialmente, genes não produzem comportamentos, não produzem preferências, mas eles produzem essencialmente proteínas. Essas proteínas estruturam o cérebro de uma maneira ou de outra,
de tal forma que o organismo possa se comportar de um jeito ou de outro. Um exemplo bastante elucidativo disso é a presença de um gene também no hipotálamo, essa área estruturante aí das nossas vontades, das nossas motivações, que é o gene FOS-beta. Esse gene foi manipulado em roedores, em ratos, e foi inativo em algumas mamães bastante jovens, mamães que nunca tiveram filhotes antes. Esse gene FOS-beta, ele faz com que a mãe, quando os filhotes saem do ninho, eles assobiam, eles liberam um silvo, para que a mãe venha, pegue eles pela nuca e traga de volta para o ninho. Na presença desse gene ativo, a mãe tem esse comportamento de resgatar o filhote de volta para o ninho. Quando o gene é inativo, que foi manipulado geneticamente em laboratório, essa mãe não tem condições, ela não resgata o filhote de volta para o ninho. Esse é um exemplo bastante interessante, por quê? Porque quanto mais importante for um gene para a sobrevivência do organismo, quanto mais determinante ele for, que não pode haver variação no ambiente, mais importante ele vai ser, então, e mais determinante ele vai ser no comportamento. Quanto mais maleável for esse gene, ou seja, quanto menos determinante ele for na sobrevivência do organismo, maiores são as chances desse organismo não precisar dele poder variar a ação desse gene. Um segundo exemplo interessante é o gene responsável pelo alcoolismo. Nós sabemos hoje em dia que existe uma grande percentual, uma grande herdabilidade desse comportamento de ingestão de álcool. Historicamente, primitivamente, na espécie humana, nós temos aí o comportamento de ingestão de álcool principalmente a partir dos frutos podres. Frutos podres na dieta dos hominídeos primitivos, que não eram os exímios caçadores que os livros de história antigos apresentavam, a alimentação a partir de frutos podres era uma fonte de nutrientes muito importante. De certa forma, o nosso corpo ficou adaptado ao consumo desses frutos podres. Atualmente, com as gôndolas de supermercado cheias de carboidratos, cheias de macarrão, ricas em chocolate, a padaria consumindo aí 1/4, às vezes 1/5 do tamanho do supermercado, nós não temos mais a necessidade de nos alimentarmos de frutos podres. Nesses frutos podres existe uma bactéria, a Saccharomyces cerevisiae, que fermenta os açúcares presentes no fruto podre, produzindo um álcool chamado etileno. Boa parte da nossa dependência química pelo álcool e do prazer que nós sentimos no consumo de álcool vem desse prazer primitivo de consumir esses frutos podres a partir dessa nossa dieta primitiva. Isso é interessante postular, por quê? Porque nesse segundo caso, os genes eles não são marcantes, determinantes da sobrevivência do organismo, ou seja, na época, há 150 mil anos atrás, quando a espécie humana evoluiu, era muito importante que nós consumíssemos esses frutos podres. Nós temos que pensar que 150 mil anos é um tempo muito curto para que sofrêssemos mudanças nos nossos genomas significativas. Então nós herdamos esses genes que fazem com que nós sejamos predispostos ao alcoolismo e nos comportamos dessa forma. Importante aqui então esses dois conceitos, o de homeostasia, enquanto reguladora dos nossos processos internos do nosso corpo, inclusive das nossas emoções, e o segundo conceito, o conceito de genes e a sua relação com a cultura e com os hábitos do organismo. Olá! Nosso segundo capítulo vai abordar questões bastante básicas, as estruturas básicas do sistema nervoso. Essencialmente as principais células que formam o sistema nervoso, que são os neurônios e as células da glia. Os neurônios eles são estruturados basicamente por uma quantidade de aproximadamente 10 mil, num neurônio pouco estimulado, a 100 mil entradas, que são os dendritos, um corpo celular, que vai ser responsável principalmente por fazer um equacionamento dos diferentes estímulos que essa célula nervosa recebe, e uma saída única, que é o axônio. Esse axônio, depois no final dele, existe uma porção de ramificações que também se destinam a um conjunto bastante grande de outras células nervosas. O axônio é importante nós termos em mente que ele é revestido por uma capa chamada bainha de mielina. Essa capa lipídica, como o neurônio vai produzir um estímulo que é eletroquímico, ou seja, ele é químico por dentro do neurônio e ele forma um campo eletromagnético para conduzir essas informações químicas até a porção final, é importante que ele seja encapado, como se fosse um fio de eletricidade. E aí nós temos inclusive uma questão que é a função de cabo, ou seja,
Se eu quero levar eletricidade para um lugar bastante distante, 100 metros, 200 metros, eu preciso de um fio mais espesso e bastante mais encapado. Se eu quero levar eletricidade para uma lâmpada ou mesmo uma tomada, 1 metro, 1,5 metro de distância, esse fio pode ser menor e menos encapado. É importantíssima a bainha de mielina, por quê? Porque à medida que nós temos uma maior estimulação daquele grupo de neurônios que são específicos para uma dada atividade, mais e mais mielina vai sendo sobreposta e mais rápido vai se tornando o pensamento. Então, por que nós devemos, por exemplo, exercitar muitos cálculos de matemática? Inicialmente, nós fazemos pela primeira vez um cálculo de matemática e não temos bem mielinizado aqueles neurônios responsáveis pelo pensamento lógico-matemático. À medida que a gente vai exercitando, vai aumentando essa capa de lipídios e a transmissão eletroquímica desse neurônio, ela vai se tornando mais e mais rápida. E aí o nosso raciocínio lógico-matemático também vai se tornando mais rápido. Mais ou menos como a pedalada do Robinho, né? Na pedalada do Robinho ele treinou muitas e muitas vezes aquele drible. Consequentemente, os neurônios motores responsáveis pela pedalada do Robinho são bastante mielinizados e ele consegue fazer isso muito rápido e habilmente, inclusive enquanto pensa nas jogadas posteriores que ele vai executar. Então é muito importante essas estruturas do neurônio, né, que são as unidades básicas. Também tem outras células do sistema nervoso que são importantes porque dão sustentação para o neurônio. São elas os astrócitos que limpam, nutrem, fazem a limpeza da fenda sináptica, que é uma conexão que existe entre um neurônio e outro. Então é a transmissão de uma informação do neurônio para o outro. Nós temos ainda os oligodendrócitos, que são os responsáveis por encapar essa bainha de mielina, ou seja, ele é o responsável por executar essa bainha de mielina. E ainda células do sistema imune, que é a micróglia, ou seja, nós temos faxineiros no nosso sistema imune, no nosso sistema nervoso, que são o sistema imune do sistema nervoso, responsável por eliminar organismos patógenos e mesmo substâncias tóxicas presentes nesse tecido. Então, é muito importante nós termos em vista essa estrutura do sistema nervoso, principalmente que existe uma quantidade bastante grande de entradas, uma quantidade bastante grande de saídas e aí uma capa de mielina para aumentar a condução, a velocidade da condução do sinal eletroquímico ao longo desse neurônio. Também temos que pensar, por exemplo, que o neurônio do nervo ciático é o axônio. O corpo do neurônio está dentro da medula espinhal. O axônio ele vai ao longo de toda a perna até a ponta do dedão. Imagine só a velocidade com que esse estímulo precisa ser no pé de um jogador de basquete, ou da Gisele Bündchen, por exemplo, para não parecer uma coisa muito dura, né? Outra coisa interessante é que o ambiente de aprendizagem ele vai alterar muito a quantidade de conexões, tanto de entrada quanto de saída. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade que os neurônios têm de se adaptar a novas condições, a experiências, ou mesmo a lesões, como um acidente vascular cerebral. Geralmente, nós podemos fazer uma relação em ambientes de aprendizagem que é o seguinte. Pegue aí um ambiente empobrecido, como a desse ratinho, na primeira caixinha, onde nós temos aí basicamente água e comida. E olhe embaixo a célula neural, uma célula estelar, uma célula do córtex, que é uma célula da superfície do cérebro, responsável muito pelas nossas habilidades cognitivas superiores. E olhem só a quantidade de ramificações que nós temos, ramificações dendríticas e axônicas desse primeiro neurônio. A segunda caixinha, nós colocamos aí um disco de estimulação, tem uma bolinha, tem segundos platôs. Aí olhem embaixo a imagem do segundo neurônio, bastante mais ramificado. Esses ramos novos que emergiram aí, isso acontece o tempo todo e muito rapidamente no nosso cérebro. Esses ramos novos que emergem do nosso neurônio, eles servem essencialmente para poder responder a esses novos problemas do ambiente. Nas nossas salas de aula, os professores, eles sempre fazem aqueles trabalhos plásticos, pinturas, esculturas, e depois expõem isso na sala de aula. A criança, quando ela chega na sala de aula no dia posterior e que ela vê que os trabalhos estão expostos na sala de aula, a primeira coisa que ela faz é procurar o seu desenho para ver se ele está. Isso é muito importante por quê? Porque gera principalmente um ambiente emocionalmente positivo para aquela criança. Ou seja, essa é a minha sala de aula onde está o meu desenho com a minha professora, o professor e com os meus coleguinhas. Isso é extremamente motivador para a criança. Uma segunda questão importante ainda, aí, dentro da quantidade de neurônios e da maneira como esses neurônios se formam, é um conceito bastante novo na neurociências, que é o conceito de neurônios espelho.
Como o próprio nome diz, neurônios espelho se referem a um espelho, ou seja, à medida em que você faz uma atividade, como o bocejo, né? O bocejo é contagioso, a gente sempre falou sobre isso, à medida que nós vemos que uma pessoa boceja, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando o conjunto de neurônios no cérebro dela responsáveis por ativar o bocejo. Automaticamente, os meus neurônios no meu cérebro ficam ativos e eu também promovo o comportamento de bocejo. Empatia, sublimidade, aquisição da linguagem, praticamente todas as nossas relações culturais, elas são mediadas por esse conjunto especial de neurônios da superfície do nosso cérebro, que são os neurônios espelho. Então é importantíssimo aí saber, nesse capítulo, a estrutura dos neurônios, como eles sofrem modificações a partir dos ambientes de aprendizagem, com as experiências, e principalmente como os neurônios podem mediar a cultura. Olá! Nosso terceiro capítulo trata principalmente sobre as diferentes estruturas que compõem o sistema nervoso central. Nós vamos tratar apenas do sistema nervoso central porque é o que tem o maior interesse para os educadores em geral, né? É importante aqui notar que o sistema nervoso ele é o grau máximo de envolvimento no que nós chamamos de cognição. Cognição enquanto a percepção que o organismo tem do seu entorno e a ação que ele promove para responder a esse entorno. Cognição, em termos mais holísticos que nós vamos usar aqui na nossa disciplina, ela se refere então a cada pedacinho da nossa pele. A cognição não é um aspecto apenas inerente ao cérebro, mas é inerente a todo o organismo. É claro que o cérebro, enquanto a estrutura master, né, de cognição do nosso organismo, é essencialmente a parte que vai controlar todos os nossos comportamentos. É importante destacar aí, neste capítulo, a função de algumas estruturas em especial. A primeira delas eu destacaria o tálamo. O tálamo é uma estrutura central, bastante primitiva ainda do sistema nervoso. Nós vamos encontrar em todos os vertebrados a estrutura chamada tálamo. E essa estrutura é essencialmente responsável pela nossa atenção e pelo filtro da percepção, ou seja, todos os ingredientes que nós recebemos sensoriamente e que se destinam ao cérebro são filtrados inicialmente pelo tálamo. Isso é óbvio, né? Porque nós estamos escutando o professor, de repente tem barulho de automóveis na rua, nós vamos nos desligar deste barulho do automóvel para filtrar a nossa atenção e direcionar apenas para a voz do professor. Então o tálamo está diretamente relacionado com a atenção. Também as informações subliminares, né? Quando a velocidade da informação sensória ela é muito rápida, o tálamo não consegue filtrar isso, mas isso chega até o córtex, chega até o cérebro, as partes cognitivas master, e acaba afetando o comportamento e a tomada de decisões do organismo. Então, a primeira estrutura importante é o tálamo. A segunda estrutura é o hipotálamo. O hipotálamo, para vocês terem uma ideia da importância dessa estrutura, ele controla todas as glândulas do corpo via hipófise, ou antigamente chamada pituitária. A hipófise ela vai controlar as glândulas sudoríparas, as gônadas, né, que é importante para o desenvolvimento do organismo, vai controlar aí as glândulas salivares, vai controlar as glândulas, principalmente as suprarrenais e os hormônios relacionados ao estresse. O hipotálamo é uma estrutura central, então, de ativação do comportamento. Ela também é uma área extremamente importante na motivação e muito importante também para ativar o comportamento em duas vias. A primeira via endócrina, que eu já expliquei, hipófise ou pituitária, e a segunda via, uma via motora, ou seja, ela ativa o comportamento para fazer com que aquilo que me dá prazer, essencialmente, eu possa ir em busca de mais dessa fonte de prazer, ou que eu possa fugir da dor, essencialmente é isso. O hipotálamo ele se relaciona com áreas da memória que nós vamos discutir no capítulo 5. Uma terceira estrutura importantíssima que nós vamos discutir aqui são os gânglios basais. Os gânglios basais eles são responsáveis pela automação dos comportamentos motores. E esses padrões de comportamentos motores eles podem ser tanto socialmente mediados, como ainda podem ser mediados apenas pelo nosso hábito. Então, nós geralmente dirigimos de uma mesma forma, inclusive quando nós não temos os neurônios bastante mielinizados dessa área dos gânglios basais e a gente está aprendendo a dirigir, a gente olha para o câmbio para trocar marcha, né? Deixa de olhar nos espelhos retrovisores, deixa de olhar para frente. É muito comum que a gente erre nesses primeiros momentos quando nós estamos ativando um comportamento pelas primeiras vezes.
À medida que nós vamos treinando e que esses neurônios dos gânglios da base de automação desses comportamentos eles vão se tornando mais e mais mielinizados, como nós já discutimos no capítulo 2, automaticamente nós vamos trocando a marcha sem mais precisar olhar para o câmbio ou mesmo sem precisar tirar a nossa atenção voltada para o volante e para frente do automóvel. Então os gânglios basais eles constituem aí uma área importantíssima e são chamados de gânglios, são núcleos subcorticais. Aquilo que nós chamamos de cérebro, na realidade, é essa fina camada que reveste toda a nossa estrutura cognitiva superior. O córtex pré-frontal, por exemplo, é uma área inteiramente voltada à tomada de decisões, ao planejamento, ao enriquecimento das nossas experiências emocionais, ao prazer ou à dor, ao nosso humor, controla muitas dessas nossas atividades. O córtex temporal é o nosso córtex responsável pela audição, está relacionado também com a nossa sociabilidade, relacionado ainda com algumas emoções como a empatia, que é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, a sublimidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se sentir fazendo parte de algo que é muito maior do que ele mesmo. Então o córtex temporal está inteiramente relacionado com habilidades sociais e empáticas. Também no córtex temporal nós vamos achar a área de Broca, que é uma área responsável pela articulação da linguagem, e a área de Wernicke, que é a área responsável pelo entendimento da linguagem. Essas duas estruturas são bastante importantes, elas estão presentes apenas no hemisfério esquerdo. O correlato do hemisfério esquerdo no hemisfério direito são as habilidades musicais. Então, da mesma forma como a gente lê uma partitura, nós lemos um texto, nós também lemos a partitura. Só que o responsável por isso vai ser o córtex temporal do hemisfério direito. Depois do córtex temporal, nessa região aqui, se nós pegarmos na orelha, na porção da orelha, posterior à orelha, nós vamos ter uma estrutura responsável pela nossa imagem do corpo. Nós temos um mapa do nosso corpo no córtex parietal. O córtex parietal também ele pode ser estimulado eletricamente para a gente ter algumas das nossas sensações, como aquelas de quase morte, que as pessoas estão se vendo fora do corpo. Então é bastante interessante isso. Essas estruturas corticais elas sofrem mudanças muito drásticas, principalmente durante a adolescência, porque o corpo sofre mudanças muito drásticas, o braço fica muito mais longo, as pernas muito mais longas, o corpo dá uma espichada, automaticamente demora para sofrer o ajuste disso no nosso cérebro. Também as gestantes, aquele barrigão enorme, o ventre bastante volumoso, até que a gestante tome consciência do seu corpo alterado, ela acaba esbarrando a barriga em vários objetos, nos utensílios da casa, enfim. Por último, nós temos o córtex occipital, é a região mais posterior aí do nosso cérebro. Esse córtex occipital ele vai ser responsável essencialmente pela visão. A visão tomou aí um grande espaço na nossa habilidade humana, porque a partir do momento em que a gente começou a caminhar nas savanas africanas, automaticamente a visão teve uma preponderância frente à audição ou à olfação, por exemplo, que eram órgãos dos sentidos menos privilegiados. Nós temos que ter em mente que o cérebro, o encéfalo humano, é uma das estruturas mais sofisticadas e talvez a mais complexa do universo próximo, e que não basta, assim, uma primeira passada de olhos para entender. Neste capítulo, nós tentamos aí, então, mostrar as principais estruturas do encéfalo e como ela se relaciona com a aprendizagem. Espero que o estudo seja instigante para posteriores pesquisas dos alunos. Olá! Nosso quarto capítulo é um capítulo que vai tratar sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central ao longo da história de vida do organismo. Nós temos que pensar sempre no organismo primitivo, lá o organismo nascendo, o bebezinho recém-nascido. Quais são os principais eventos que vão pontuar o desenvolvimento neural logo após o nascimento? O hipotálamo é uma estrutura muito central no entendimento do desenvolvimento. Por quê? Porque à medida em que ele ativa a hipófise e a hipófise ativa as gônadas, um conjunto de hormônios, os hormônios masculinizantes no caso dos meninos e feminilizantes no caso das meninas, também são produzidos em maior quantidade. Para quê? Para que nós tenhamos cérebros masculinos e cérebros femininos. Isso é muito importante pontuar.
O hipotálamo ativando essa estrutura hipófise-gônadas, automaticamente ele vai estar limitando o desenvolvimento do sistema nervoso. Logo após o nascimento do bebê, então, ocorre um processo chamado apoptose neural. A apoptose é uma morte celular programada. Então, aqueles neurônios do período intrauterino, que não são mais úteis, eles precisam morrer, para dar espaço, inclusive, para que outros neurônios possam emergir. Um conjunto de neurônios próximos aos ventrículos laterais no cérebro, eles precisam migrar para as áreas do córtex, para a casquinha, então, como nós nos referimos anteriormente, eles precisam migrar para essa casca para formar aquilo que nós chamamos de neurônios espelhos e as células estelares que nós vimos no exemplo do ratinho. Esses neurônios espelhos, quando eles não migram apropriadamente, inclusive, eles formam algumas dificuldades de aprendizagem, alguns comportamentos diferentes do que nós dizemos ser normais. Um desses exemplos é o autismo. O autismo é uma má formação dos neurônios espelho devido a uma má migração logo após o nascimento dessas células neurais. No segundo momento, a partir da segunda infância, a partir dos 2 anos de idade até aproximadamente 6, 7 anos de idade, nós vamos ter um processo chamado exuberância sináptica. Nesse momento, novas células neurais emergem, ocorre uma desativação do neurônio do hipotálamo. O hipotálamo não ativa mais a hipófise, que não ativa mais as gônadas. Por sua vez, não ocorre uma grande produção desses hormônios masculinizantes, que é a testosterona, e feminilizantes, os estrogênios, e, consequentemente, o cérebro tem agora condições de se proliferar tanto em número de neurônios, quanto em número de sinapses e a quantidade de conexões, então, entre um neurônio, uma célula nervosa e outra. Quanto mais estimulado for o organismo, consequentemente, mais sinapses vai ter. Eu sempre gosto de dar um exemplo aí da vida do Mozart. O Mozart, o pai do Mozart, era um músico. Conta a lenda que desde os 3 anos de idade, o pai do Mozart, enquanto compunha, colocava o Mozart no seu colo. Imagine só o movimento e mais o som sendo produzido pelo cravo, enquanto o pai do Mozart compunha. Isso tudo formatando o cérebro do jovem Mozart para a musicalidade. Aos 5 anos de idade, ele consegue então executar a sua primeira sinfonia completa, sendo bastante elogiado por isso. Então, essa grande estimulação para a musicalidade no cérebro do Mozart, que já tinha uma aptidão, inclusive genética, tendo em vista que ele tinha parentes musicistas na família, essa grande aptidão foi sendo bastante estimulada ao longo de toda a infância. O que acontece? Na adolescência, novamente o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas é ativo. Isso faz com que ocorra um processo chamado poda neural. A poda neural é como uma árvore começa a se esparramar muito, e nós precisamos então cortar os seus galhos que estão ou incomodando, e geralmente a gente usa aqueles galhos que não estão produzindo muitos frutos. Mais ou menos na adolescência é isso que nós precisamos fazer enquanto educadores. É possibilitar para este adolescente que ele execute que ele possa desenvolver aqueles neurônios que já foram mais utilizados ao longo de toda a infância. Então, se é a musicalidade, se é o futebol, se é a matemática, se é a linguagem, a literatura, as línguas. Então, nós precisamos estar estimulando esse cérebro para que ele possa sofrer essa poda, ou seja, perder aqueles neurônios que não estão envolvidos nessas habilidades preferenciais do adolescente e, consequentemente, esse adolescente, à medida que ele continua executando aquele comportamento, vai sofrer um processo chamado mielinização axônica. A mielinização axônica, nós já discutimos no capítulo 2, é o processo pelo qual ocorre um engrossamento, um aumento na espessura das fibras nervosas. Posteriormente à adolescência, o cérebro já está relativamente bem formatado e o cérebro adulto ele sofre modificações essencialmente por meio da neuroplasticidade. Então, nós temos aí uma viagem, digamos assim, ao longo da vida de um organismo, sempre lembrando que a partir dos 27 anos de idade, já começa a acontecer uma perda acentuada de neurônios, ou seja, a neurodegeneração ela começa a ser mais forte, mas um cérebro, por mais paradigmático que pareça, ele só se torna adulto mesmo, principalmente as regiões do córtex pré-frontal, de tomada de decisões, de enriquecimento das experiências emocionais, ele só se torna adulto aos 30 anos de idade. Então, a adolescência, ela essencialmente vai até os 30 anos de idade. É claro que certas pessoas moram com os pais a vida inteira, não são colocados a resolver problemas de natureza moral ou de natureza profissional, automaticamente esse cérebro vai se demorar muito mais para se tornar adulto do que um cérebro bastante estimulado.
Então é importante isso, que nós tenhamos em mente, que nós precisamos estimular os nossos bebezinhos, depois as nossas crianças e estimular os nossos adolescentes, mas de forma específica. Para exemplificar isso de uma forma mais interessante, é o comportamento de brincadeira na infância. Por que a brincadeira? A brincadeira é uma maneira inespecífica de estimular a mente. Você não brinca de médico para se tornar um médico, você não brinca de lutinha, por exemplo, para se tornar um pugilista. Você brinca porque brinca. Então, a brincadeira é uma função em si, e isso estimula amplas áreas do cérebro, não apenas aquelas relacionadas a uma ou outra atividade. A brincadeira é importantíssima na infância justamente por isso, porque tu não sabe ainda o que essa criança vai se tornar, se ela vai ser um médico, um gari, um professor, um engenheiro, você não sabe o que essa criança vai ser. Então, como você não sabe, não tem como nós direcionarmos. Isso é importante até para que nós não cerceamos a habilidade dessas crianças futuras e as preferências que ela pode vir a ter durante a adolescência. Então, esse nosso quarto capítulo é importantíssimo devido à estruturação do sistema nervoso ao longo da vida do organismo. Olá! Nosso quinto e conclusivo capítulo, nós vamos trabalhar sobre a memória. Essencialmente, nós podemos dividir a memória em a memória declarativa, ou seja, ou explícita, aquela que nós podemos explicar sobre ela, e uma memória implícita ou não declarativa. A memória mais primitiva é a memória amidalâmica, a estrutura que nós estudamos no capítulo 3, que é a memória implícita ou memória emocional. Essa memória nós não conseguimos declarar os eventos e os fatores pelos quais ela foi alterada ou produzida, mas nós conseguimos ver os seus resultados no nosso comportamento, principalmente nas emoções. O segundo tipo de memória, que é uma memória motora, que nós também já explicitamos a partir dos gânglios basais. O terceiro tipo de memória é a memória de fatos e dados, também chamada de memória hipocampal, porque a formação hipocampal é a principal estrutura, o principal núcleo subcortical responsável por essa memória. Nós podemos dividir as memórias de fatos e dados em dois tipos básicos: a memória semântica, aquela a partir do qual nós lembramos um texto, nós lembramos uma ideia, um capítulo ou uma partitura de música, enfim, conceitos, ideias. Essa é uma memória semântica, mediada essencialmente pela linguagem. E um segundo tipo de memória, então, memória hipocampal, é a memória autobiográfica, aquela a partir da qual nós relembramos fatos e eventos significativos da nossa vida. É importante colocar que o hipocampo ele começa a sua formação a partir de 1 ano de idade do bebê e ela só vai estar totalmente formada a partir dos 3 anos de idade. Antes dos 3 anos de idade não há como o organismo lembrar explicitamente de fenômenos, de eventos que tenham ocorrido na sua vida. Geralmente a gente sempre lembra de eventos pós 3 anos de idade. É importante isso também porque a partir entre 2 anos e meio e 3 anos de idade, o bebezinho ele começa a diferenciar os símbolos dos objetos aos quais os símbolos se referem. Então, antes desse período, se tu der uma foto de um tênis, por exemplo, para um bebezinho vestir, ele vai tentar vestir aquela foto de tênis, porque ele não vai conseguir diferenciar o tênis da foto do tênis em si. Isso faz com que os bebês também tenham uma dificuldade na questão das escalas, né? Então, se você colocar um carrinho maior, um Jeep de brinquedo, ele entra no Jeep de brinquedo. Depois tu dá um Jeep menor, ele vai tentar entrar nesse Jeep menor também, né? Esse brinquedinho, essa miniatura, pensando aí que a escala é a mesma. Então, os bebezinhos só conseguem ter uma noção de escala pós 3 anos de idade. Isso é bastante coerente com os estudos piagetianos, né? Sobre o desenvolvimento. Um outro ponto importante do nosso capítulo é sobre a motivação. A motivação é um fator que geralmente energiza, inicia ou mesmo potencializa os comportamentos. Então a motivação ela é interessante do ponto de vista do comportamento porque ele pode ser reforçado a partir dos aspectos motivacionais. Nós podemos diferenciar a motivação explícita, que é aquela externa ao organismo, e uma motivação intrínseca, ou seja, interna ao organismo, própria do organismo. Toda vez que nós fornecemos uma motivação explícita para o indivíduo, para motivar ele para alguma tarefa, nós diminuímos bastante a sua motivação intrínseca. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo interessante é na 7ª série, no 7º ano
do ensino fundamental, geralmente muitos cálculos matemáticos mais sofisticados, né, a fórmula de Bhaskara e outros conteúdos de maior dificuldade são inseridos, os tempos verbais. E isso faz com que o aluno ele precise se esforçar muito mais para o entendimento daquele conteúdo. Se nós dizemos assim, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Então, passar de ano deixa de ser uma motivação para essa pessoa, para esse aluno, e sim, a ganhar a bicicleta se torna uma motivação. Toda vez que eu vou adicionando, então, fatores motivacionais externos ao objetivo próprio do organismo, eu enfraqueço aquele objetivo. Então, passar de ano é o objetivo em si e é o fator motivacional em si. Isso é muito importante que fique claro para os nossos educandos e para os educadores. Outra questão interessante são os elogios. O que deve ser elogiado? A atividade em si do organismo ou o seu esforço? Nós podemos dizer assim, fulaninho é muito inteligente, né? Ciclaninho tem uma beleza intrínseca a ele, mas o quanto ele se esforçou para ser inteligente, para ser bonito? Nada. Então nós devemos sempre elogiar o esforço. E isso é muito veemente no 7º ano, 8º ano do ensino fundamental. Porque aí precisa aumentar o tempo de esforço para os estudos. Então, se aquele aluno foi, desde pequenininho, sendo elogiado por aquilo que ele já ganhou da natureza, por aquilo que já é inerente a ele acaba não se esforçando para chegar no objetivo. Muito importante, então, que nós elogiemos o esforço e não os resultados em si. Por último, no nosso capítulo, eu quero apresentar a ideia da nutrição cerebral. Alguns nutrientes, algumas substâncias, alguns alimentos são importantes para estimular e melhorar a habilidade do cérebro. Praticamente o que for anticâncer é também uma boa alimentação para o cérebro. Então a gente pode fazer uma relação entre saúde e nutrição cerebral. O primeiro dos nutrientes importantes, são os ômega 3 de cadeia longa, aqueles presentes principalmente nos peixes, né? Nos peixes pelágicos, nos peixes com bastante gordura, como o atum, a sardinha. A sardinha é preferível porque ela é menor, então ela tem menos metais pesados, então a sardinha é sempre preferível, né? Esses nutrientes, o ômega 3, ele é o principal formador daquela bainha de mielina. Então é necessário esse nutriente para aumentar a atividade da célula nervosa. Mas essa bainha de mielina ela não é estabelecida se nós não pegarmos sol. Porque pegando sol, nós produzimos, as nossas células, melanócitos, as células da pele, produzem a vitamina D, que é o principal fator de fixação deste nutriente, desse ômega 3. Também a vitamina B12, presente nas folhas verdes, é um importante fixador da vitamina, da bainha de mielina nos axônios. É muito comum no hemisfério norte, onde nós temos o inverno, são 6 meses de escuro, e o verão 6 meses de claro. No final desse período de 6 meses de escuro, como as pessoas não são expostas ao sol, elas deixam de produzir a vitamina D, deixam de acumular esses lipídios no sistema nervoso central, e aí o corpo faz uma economia. De onde é que eu vou tirar os nutrientes? Bom, primeiro eu vou tirar das áreas responsáveis pelo humor, e as pessoas acabam tendo seu humor prejudicado, as suas emoções prejudicadas, pode levar à depressão e inclusive ao suicídio. Por isso, no hemisfério norte, no final desse período sem exposição à luz solar, nós tínhamos, né? Agora tem tratamentos para isso, mas nós tínhamos epidemias de suicídio nesse final de período. Então, concluímos o nosso texto aqui com algumas dicas sobre, principalmente, nutrição, sobre a motivação e sobre as emoções e a memória. É uma conclusão, né? É uma maneira de aplicar as neurociências à educação. Então, eu concluo aqui os nossos trabalhos, convidando o aluno para que ele possa estar cada vez mais motivado a embarcar nessa grande viagem que é a neurofisiologia. Espero que os estudos tenham sido bastante instigantes. Obrigado.